E aí, boa noite. A gente hoje vai falar sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é o nome de uma região da Mesopotâmia. Essa palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Meso significa entre, pótamos significa rios. Essa palavra ela é de origem grega. É claro que as pessoas da Mesopotâmia não diziam que eram mesopotâmios. Essa palavra foi criada por um grego visitando a região e como ele percebeu que aquela região ficava entre dois rios, ele chamou de Mesopotâmia. Os dois rios famosos em questão se chamam Rio Tigre e Rio Eufrates. Esses rios ficam no lugar onde hoje se localiza o Iraque, certo? País cheio de guerra, petróleo, né? Que vocês teve a guerra do Iraque e tal, Saddam Hussein. Então, aquele paísinho ali hoje, antigamente, era chamado de Mesopotâmia. Acontece que isso que eu chamei de paizinho hoje, na realidade, é o berço, é um dos berços da civilização humana. Um lugar que foi riquíssimo em termos de cultura e de riqueza mesmo, né? Ficava numa região que é chamada de Crescente Fértil, um dos locais onde foi possível criar cidades que cresceram muito, que ficaram fortes e que desenvolveu muito o conhecimento humano e a própria humanidade. A Mesopotâmia, na realidade, não tinha um povo, né? Eram povos, diversos povos, que aquela região ali do Iraque, ela fica no que a gente chama de Oriente Médio, Oriente Próximo, e é uma região de passagem, né? Se você sai da África querendo ir para a Europa, naquela época, se você não fosse de barco, você passava pela Mesopotâmia. Se você vinha do Oriente, China, Índia, Pérsia, antiga Pérsia, que hoje é o Irã, certo? Você ir querendo ir para a Europa ou para a África, você tinha que passar pela Mesopotâmia. Se saía da Arábia e ir para qualquer outro lugar, você passava pela Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia era um local de passagem. A Mesopotâmia foi um local de extrema importância na antiguidade. Foi o berço da humanidade. Eu vou mostrar um mapinha aqui para vocês. Infelizmente aqui em casa eu não estou com os melhores materiais. Eu vou ver se coloco no vídeo uma imagem melhor. Mas vou mostrar para vocês uma imagem da Mesopotâmia com as principais cidades, tá ok? Então, aqui tem um monte de cidades que eram muito importantes na Mesopotâmia e em outros lugares, certo? Então, é essa região aqui, onde tem Babilônia escrito, certo? E aí tem o traçado dos dois rios. A Mesopotâmia tinha algumas regiões, algumas divisões de regiões. Você tinha a região do sul, que era a Suméria. Subindo a Suméria, um pouco mais ao norte, você tinha a Acádia. E acima da Acádia, mais ao norte mesmo, já em regiões chegando perto de montanhas, você tinha a Síria. Essas três regiões compunham o que a gente chama de Mesopotâmia. E essas três regiões vão ter várias cidades, cada uma delas que vão lutar entre si pelo controle da região. E aí, para instigar vocês, vamos lá algumas curiosidades da Mesopotâmia, né? Por exemplo, primeiro lugar do planeta Terra, primeiro local onde a gente encontrou algum texto escrito, ou seja, a gente continua achando que quem inventou a escrita, ou seja, a escrita mais antiga do planeta Terra, né? Feita por nós seres humanos, é da Mesopotâmia, da Suméria, né? Uma escrita chamada escrita cuneiforme. Se eles tivessem inventado só a escrita, que já era um negócio arretado, esses caras também foram os primeiros a usar a roda como ferramenta para transporte. Não bastasse isso, os caras ainda eram crânios na matemática, né? Eles desenvolveram cálculos na base das circunferências, cálculo de graus de circunferência, de 360 graus da circunferência,
conseguiam calcular a área da circunferência, além de cálculos matemáticos para ligados ao que seria hoje a trigonometria. Claro que não é a trigonometria de hoje, mas aquele tipo de cálculo, aquele tipo de aproximação, eles já começavam a fazer lá. Cálculos de áreas de mais diversos tipos de formas geométricas, o que era utilizado para a agricultura, a agrimensura, né? Medir a terra para poder plantar. Desenvolveram cálculos para níveis de terra, né? Para poder calcular a inclinação do terreno, para escoar a água. E os caras ainda eram fascinados pelo universo, né? Eles já conheciam alguns planetas a olho nu, né? Ninguém está falando aqui do telescópio de nada. O pessoal lá sabia que existiam planetas a partir da observação a olho nu, certo? E eles tinham uma observação bastante acurada em relação aos corpos celestes, no caso as estrelas, porque esses corpos celestes ajudavam eles a marcar o tempo, o calendário deles para plantio, para o controle do que vai acontecer ou não nos fenômenos celestes, eclipses, cometas, né? Esse tipo de coisa eles conseguiam calcular mesmo sem as tecnologias que a gente tem hoje. Uma coisa precisa ficar extremamente clara para vocês, né? O pessoal da Mesopotâmia não construía impérios, reinos organizados. Eles eram bastante organizados, mas eles viviam um sistema chamado de cidades-estado. O que é uma cidade-estado? É uma cidade que ela é completamente dependente uma da outra e ela funciona como um país. No caso, na Mesopotâmia, cada cidade tinha o seu exército, tinha o seu governante, a sua moeda, os seus deuses, né? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E essas cidades elas eram independentes, portanto, uma cidade vizinha podia atacar a outra. Já pensou Paudalho e Carpino em guerra, né? Ver quem é que vai conquistar quem? Pois bem, essas guerras entre as cidades eram muito comuns lá na Mesopotâmia. Por isso, as cidades da Mesopotâmia é o que a gente chama de cidades muradas, né? Não era uma cidade feita carpina, feito paudalho, que você entra e sai a hora que quer. As cidades eram muradas, grandes muralhas eram construídas. As muralhas eram construídas para proteger as cidades dos ataques das cidades vizinhas. Essa é uma das diferenças entre a Mesopotâmia e o Egito, que a gente já estudou, né? O Egito tinha um faraó, ele governava todas as cidades. Na Mesopotâmia, cada cidade tinha um governante. Mesmo quando uma cidade se tornava mais importante e criava-se um reino, um império, ela era uma cidade que governava pela força, portanto era algo provisório. Enquanto aquela cidade conseguisse dominar as outras, ela mandava nas outras. Mas todas as outras cidades tentavam o tempo inteiro ficar livres ou começar a mandar nas outras também. Por isso que aquela galera lá vivia em guerra. Vocês estão ligados na Bíblia? Em parte do Velho Testamento tem meio mundo de coisas que acontecem na Mesopotâmia. Quando você vê lá na Bíblia o pessoal falando de Sodoma e Gomorra, cidades da Mesopotâmia. Quando você vê falar da Torre de Babel, é a cidade da Babilônia, certo? Quando você vê as tribos de Judá, as tribos de Israel, na história bíblica, tudo sei lá na Mesopotâmia, certo? Os caldeus, certo? Que viviam na região chamada Caldeia, também a região lá da Mesopotâmia. Então, aquela região lá, região rica em história, das mais antigas e que chegaram até os nossos tempos de diversas formas. Além da Casa da Galera, né? Nas cidades da Mesopotâmia e a própria muralha, que era muito importante, nas cidades da Mesopotâmia você tem algumas coisas que eram fundamentais, né? O palácio onde morava um governante, mas a construção principal de todas as cidades da Mesopotâmia eram os zigurates, né? Os zigurates eram construções que tinham múltiplas funções. A principal delas era de templo,
certo? Os zigurates eram mais ou menos como as pirâmides, só que não era uma pirâmide exatamente. Ele eram construções piramidais, mas que iam cortando em níveis diferentes e iam subindo através de escadarias. E esses zigurates, além de templos, serviam também como estoque, como praça religiosa, como praça de arrecadação de impostos, enfim, quartel, né? Você tinha ali o centro da cidade, a local mais seguro da cidade, porque além do muro da cidade, você tinha o muro do zigurate. Era lá no zigurate que ficavam as estátuas dos deuses protetores da cidade, né? O pessoal tinha lá as estátuas e o pessoal considerava que os deuses estavam por ali mesmo. Então você tinha oferendas para os deuses, os sacerdotes ofereciam comida lá para as estatuazinhas, lavavam as estátuas, tinha todo um cuidado lá com os deuses deles e ficava lá nos zigurates. Por isso, quando você tinha a sua colheita, nada mais natural que você agradecer a Mari, a deusa da água. Se você teve veio uma tempestade de areia, nada destruído, você agradecia a Enlil, o deus do vento. Se o sol não castigou demais, se você teve uma colheita justa, uma vida justa, você agradecia a Shamash, o deus do sol. E se você queria ah, os benefícios no amor, você também tinha lá a deusa do amor e Star. Né? Então você tinha deuses para tudo quanto é canto. Por exemplo, você tinha os deuses senhores protetores das cidades. Né? Então, por exemplo, a cidade da Babilônia, o deus protetor, né, o senhor da cidade, era o Marduk. Cada deus desses tinha lá a sua estatuazinha, ficava lá no zigurate e o pessoal ia lá agradecer, levando comida, levando víveres, né, impostos para os deuses, que obviamente eram administrados pelos sacerdotes, galera esperta, até hoje, e pelos governantes, outra galera esperta, até hoje. Bem, estou terminando esse vídeo por aqui, vai ter a segunda parte falando sobre a Mesopotâmia, que depois eu passo para vocês. Por enquanto, é só ler, estudar sobre a Mesopotâmia e curtir o vídeo.